Solange Freitas nasceu em Santos, no litoral paulista, em 15 de maio de 1970. É jornalista, professora e bacharel em Direito. Na área da comunicação, foram mais de 30 anos dedicados ao telejornalismo. Trabalhou na TV Litoral em São Vicente, no SBT, na Band Litoral, TRI, TV e Rádio Jovem Pan. Na TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista e Vale do Ribeira, atuou por mais de 15 anos em grandes coberturas jornalísticas. Em 2020, deixou a comunicação e iniciou a carreira política, quando foi candidata pelo PSDB à prefeitura da cidade de São Vicente, quando sofreu um atentado a tiros junto com a equipe de campanha. Um dos momentos mais difíceis vividos por Solange e a disputa política marcada pela violência e fake news estão narrados por ela no livro Um Inimigo Chamado Poder. Em 2022, foi eleita deputada estadual pela União Brasil com mais de 80 mil votos e conquistou uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No primeiro mandato, participa de 3 comissões e 4 frentes parlamentares. Foi eleita presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho pelos deputados e deputadas da Alesp. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um programa Conexão Paulista. Programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando muita informação de qualidade e a interesse de toda a população. O programa de hoje recebe a deputada Solange Freitas, do União Brasil, presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho da Assembleia Legislativa. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Mari, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com o pessoal, falando um pouquinho do nosso trabalho e do histórico profissional, né? Eu vendo as imagens agora, relembrando esse meu passado de jornalista, 30 anos nas ruas, é muito bacana. Bem, e me acompanham também na edição de hoje 2 jornalistas aqui da Rede Alesp, Jaqueline Fervoli, do portal da Rede Alesp, e também Guga Mendonça, da TV Alesp. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mari. É um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. Guga? Quero saudar a Jaqueline, você, Mariana, obrigado pelo convite. A deputada, uma saudação especial. Vamos bater um papo e falar desse novo mandato, né? Sem dúvida, deputada. Nós abrimos o programa de hoje, então, com um trecho curto de quando a senhora tomou, então, a presidência de uma das comissões aqui da casa, como falamos agora, a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Vamos acompanhar. É uma comissão super importante, porque a gente lida com os servidores, lida com a administração pública de uma forma geral, né? Então tem muitos assuntos polêmicos que vão passar por essa comissão, mas eu tenho certeza que com a ajuda de todos os deputados que vão estar em cima desse assunto, em cima dessas polêmicas, mas que a gente chegue em comum acordo para a causa dos servidores, para a causa da população. Deputada, pegando esse trecho da sua fala, vamos explicar então para quem nos acompanha de casa exatamente quais são algumas dessas pautas prioritárias sobre as quais a comissão se debruça. Entre elas, como a senhora mesmo disse na sua fala, a questão dos servidores que tiveram recentemente um reajuste de 6%, votado inclusive aqui por essa casa. Em relação até aos servidores, é muito bacana porque alguns projetos passam pela comissão, porque passam projetos diversos, né? E eles, como eles acompanham, né? Eles vão acompanhando na internet, no site, para saber que pauta está entrando na comissão, ou qual deveria ter entrado, ou se entrou, por que não foi pautado, por que não foi discutido. E aí eles acabam pedindo coisas para a gente. E depois que passa pela comissão, eles pedem a nossa ajuda ainda, né? Recentemente, um servidor pediu ajuda para uma pauta que já tinha passado na minha comissão, já estava na outra comissão do Gilmacia, ele pergunta lá para o deputado se não vai pautar, você acha que vai realmente passar depois na Alesp, será que vai virar lei? Né? Então, a gente acaba virando amigo dessas pessoas que nos procuram pelas redes sociais, buscando entender até como funciona o caminhamento desses projetos de lei. Então, é muito bacana, assim, a gente tem uma relação bem legal com os servidores, o pessoal da educação procura muito a gente, né, porque eles têm várias indicações que a gente, como comissão, leva também para o secretário, né, eu já tive 2 reuniões com o secretário executivo de educação, Vinícius Neiva, para levar algumas dessas indicações, e a gente fica também como um canal de informações,
porque eles às vezes acreditam muito em fake news, ou então as pessoas falam, acabam acreditando, e a gente buscando essas informações, que é um trabalho muito que a gente faz como jornalista também, né? Você vai lá, dá voz para as pessoas, cobra de quem tem que cobrar, e eu consigo fazer muito também nessa minha função de deputada e como presidente dessa comissão. A gente é um canal, né, fazendo esse ser intermediária, né, entre quem precisa executar e quem está pedindo ajuda pelas causas deles, principalmente dos servidores. Agora, deputada, a senhora abordou um assunto como jornalista que a senhora é. Queria que a senhora fizesse um comentário. Na comissão, a senhora tem esse problema? Na sua vida pública, a senhora já teve problema? E mesmo como jornalista, deve ter passado pelas fake news que hoje assolam e atrapalham muito andamento, né, tanto do poder público quanto na mente da população. Eu sou defensora, muito defensora de leis mais rígidas nas redes sociais, porque eu fui muito atacada por fake news, muito, mas foi uma coisa assim que não dá para... vocês não conseguem imaginar, é só quem passa por isso é que sabe realmente o que foi. Quando eu vim candidata, quando eu entrei na política, né, eu era uma jornalista conceituada, não tinha o que falar da minha vida, e aí de repente eu venho candidata a prefeita de São Vicente e os adversários que jogam sujo, eles faziam fake news, mas foi assim, do primeiro dia, quando eu lancei meu nome, em maio de 2020, até o último dia do segundo turno, todos os dias, mas todos os dias mesmo, eram ataques, eram fake news, eram montagens. E todos os processos que eu entrei, eu ganhei 2 anos depois. Mas eu sempre falo, que justiça teve nisso? Durante aquele processo eleitoral totalmente atacada, os processos não foram julgados 2 anos depois. Eu ganhei 5 mil de um, 20 mil do outro. A Justiça Eleitoral também está recebendo, porque na época do segundo turno também tiveram ataques. Mas tem justiça nesse caso? Porque eles estão lá, eles deviam fazer outras montagens para dizer, olha, eu errei, eu fiz isso, eu ataquei ela, era mentira. Deveria ter isso também, porque eu só consegui também entrar com o processo com aqueles que davam a cara. E aqueles montes e montes que eram tudo páginas fakes, robôs de WhatsApp, então, nos grupos de WhatsApp, nossa, tinha muita fake news. Então, eu sou totalmente contra qualquer tipo de armação e totalmente a favor de que a gente tenha leis mais severas em relação a isso. Jaqueline. Deputada, você comentou esse trabalho nas comissões e também a gente sabe que você também tem atuado em bastante frentes parlamentares. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco como que vem sendo realizado esse trabalho e também a discussão com o presidente da comissão, com o governo do estado, como que tem sido esse diálogo em favor da população? Eu acho muito importante porque uma das causas que eu luto bastante é da saúde, né? Até pelo meu histórico de saúde, até por toda a trajetória que eu tive como jornalista e quantas inúmeras reportagens a gente, às vezes, na porta de uma UBS, na porta de um hospital, e as pessoas precisando de atendimento e não tinham, e chamando a gente ia lá, mostrava o problema e via como as respostas do poder público geralmente eram fantasiosas, enganavam as pessoas, mentiam na cara dura. A gente sabia que estava mentindo, por isso que como jornalista eu era muito incisiva, ia para cima, e essa minha indignação que me trouxe hoje para a vida pública. E então eu aproveito toda essa experiência que eu tive para dentro dessas comissões, dentro da Alesp, no plenário também, usando a minha fala para defender as pessoas nessas causas. E é importante também esse diálogo com o governo do estado, e não falo apenas com o governador, com os secretários. Vou dar um exemplo, o secretário Eleusis Paiva, de saúde, ele me atende em qualquer horário, ele atende 5 da manhã, se eu precisar ver um caso, ele atende. Então é muito importante esse relacionamento para a gente poder ajudar as pessoas. A ideia é ajudar, é construir, mas também quando tiver que ir para cima, quando tiver que cobrar e fazer uma fala mais incisiva, a gente vai fazer também, como eu já fiz aqui. Deputada, juntando duas pautas então, né, pegando um pouco essa que a Jaque falou para a senhora, o diálogo então com o governo, né, com o atual governador Tarcísio de Freitas, falando também sobre uma das principais bandeiras do seu mandato, que é a saúde. A senhora teve recentemente um projeto de lei de sua autoria que foi sancionado pelo governo do estado,
que é o protocolo individualizado de avaliação, justamente voltado para pessoas com autismo, né? E aí eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto. Nossa, eu estou muito feliz. Toda vez que eu falo desse projeto sancionado pelo governador, eu fico muito feliz, porque a gente sempre fica na expectativa, será que vai ser sancionado, será que não vai? E quando a gente idealizou esse projeto, eu fui até a Secretaria de Educação para explicar o que estava sendo proposto, né, para eles darem uma devolutiva. A devolutiva deles foi muito ruim, porque eles questionaram todos os pontos do meu projeto, dizendo que isso já existia. E aí eu peguei toda a minha equipe, os autistas que me ajudaram a escrever o projeto, fui lá de novo, expliquei, olha, não tem nada disso, acho que vocês estão totalmente errados. Não tem, é assim, 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 e deu certo, né? Então, eu fiz um projeto de lei, mas fui buscar, né, esse entendimento para ele poder ser aprovado. Então, o protocolo individualizado de avaliação, que a gente chama de PIA, que em Tupi-Guarani se chama coração, ele foi idealizado por um autista, né, que me procurou e pediu ajuda porque tudo que ele passou na vida escolar, ele conseguiu prosseguir e chegou até a Faculdade de Medicina, o curso que ele está hoje. Mas muitos amigos dele desistiram no meio do caminho e às vezes alguns cuidados, que nem deveria ter lei para isso, mas alguns cuidados no dia a dia escolar dessas crianças e adultos também, pode fazer toda a diferença no momento em que eles optem para continuar os estudos. Imagina a dificuldade para eles. Já é uma dificuldade para ingressar na vida escolar, na faculdade, para se manter muito mais. Então, eu vou dar um exemplo. Através desse projeto agora, que vale para todas as instituições de ensino, tanto públicas quanto particulares, vai ter que ter um protocolo, quem tem um transtorno global de desenvolvimento, incluindo aí os autistas, né, que vão ser os mais atingidos, né, com esse protocolo. Então, por exemplo, se eu entro na faculdade e eu tenho uma dificuldade imensa de fazer uma prova naquele tempo muito curto, aquilo me causa um transtorno. Por que a faculdade, no caso dele, não pode dar um tempo maior, ou se de repente pode ser um trabalho, dar uma outra opção para ele? Porque senão toda vez que ele for fazer a prova, ele vai sim, ter esse sentimento e vai chegar uma hora que ele vai desistir. Então, eu só estou dando um exemplo, né? Porque agora vai ter que ser feita uma reestruturação das avaliações e das atividades para quem é autista. Agora, deputada, desde a sua campanha, né, a gente observa muito que a senhora fala da saúde da mulher. E quando a gente passa, a senhora tem uma história de vida em relação a isso, quando a gente passa, né, vive um problema, isso torna mais incisivo que a gente queira, né, ajudar as outras pessoas com a experiência, de certo modo, negativa que a gente venceu. Queria que a senhora falasse sobre isso. Então, como jornalista já, eu fazia muitas reportagens que me deixavam indignadas, né? E a saúde, a gente sabe que sempre é um dos problemas principais, né, de um governo, seja ele municipal, estadual, federal, e é onde mais a população sofre e pede ajuda. Então, como jornalista, já acompanhava isso. Então, quando eu decidi vir para a vida pública, era já uma das minhas bandeiras. Mas quando eu vim para a vida pública, eu ainda não tinha passado pelo câncer de mama, né? Então, eu vim, disputei uma eleição e 2 meses depois eu descobri o câncer de mama. Só que eu sempre falo, eu tinha condições de fazer o tratamento, eu descobri em estágio inicial, hoje eu me sinto curada, não tenho mais nada quando faço os exames, mas assim, a maioria das mulheres, a maioria das pessoas não tem essa condição. Então, todos os dias eu recebo pedidos de ajuda para tratamento, para diagnóstico, para vagas de UTI, de hospital, de tratamento. Então, assim, virou uma causa ainda maior, né? E aí também surgiu a ideia do meu segundo projeto de lei, que está tramitando aqui na Alesp em regime de urgência, que é a Semana de Conscientização e Prevenção ao Câncer nas Comunidades. E esse projeto foi criado partindo de várias pesquisas que mostravam que na comunidade o diagnóstico é mais tardio. E por que é mais tardio? Não só pela dificuldade de você ter os exames, de você ter as consultas, mas até por essa dificuldade as pessoas não procuram informação, não procuram ajuda, acreditam em fake news. Então, eu fiz um projeto piloto desse meu projeto de lei em São Vicente, recentemente, com parceria com a Prefeitura, com o Governo do Estado, e deu muito certo.
Eu quis mostrar, antes do meu projeto ser aprovado, a importância dele e que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas com esse projeto e conseguir fazer com esse projeto de lei, com esse projeto piloto em São Vicente. Deu muito certo, foi bem bacana. E aí, desculpa, Jaque, até te atravessar aqui a nossa lógica, né, da nossa roda, mas sobre esse projeto de lei e esse movimento que a senhora fez, a senhora inclusive levou algumas carretas, né, para fazer esses exames nas mulheres em São Vicente. Foram dezenas, centenas, acredito que milhares até exames, né, que foram realizados. Olha só como as coisas acontecem. Quando eu tive a ideia de fazer o projeto piloto, e eu conversei com o secretário de saúde que eu precisava da carreta da mamografia, que ela é emblemática, né, em relação a isso, para São Vicente, e ele autorizou. E quando eu fui conversar com a parte técnica dele para acertar a vinda da carreta, aí eles falaram assim para a gente, mas a gente não tem demanda de mamografia em São Vicente. Falei, como não tem demanda? Como não tem muitas mulheres todos os dias me pedem ajuda, que não conseguem fazer o exame? Como não tem essa demanda? Eu falei, vamos fazer o seguinte, o secretário autorizou, manda a carreta e eu vou te provar que tem demanda. E todos os dias a carreta ficou lá, às 8 da manhã, que abri a carreta, já não tinha mais senhas. E muitas mulheres ficaram me procurando depois para fazer esses exames e a gente entrou em contato com a prefeitura, a gente está arrumando um canal mais rápido para essas mulheres fazerem os exames. Ou seja, a desinformação também no serviço público acaba gerando isso. Então, assim, as mulheres, elas não têm condições, a gente precisa estar cada vez mais dentro das comunidades e esse projeto de lei piloto provou isso. Aí a gente levou a carreta da mamografia, e levamos também a carreta da cidadania, nós pedimos, porque aproveitando que as pessoas estavam lá para fazer os exames, documentos e ter vários outros serviços que a carreta da cidadania oferece, na parceria com a prefeitura, todas as unidades de saúde naquela semana ficaram abertas também para fazer exames para detecção de outros tipos de câncer, como o de boca, por exemplo. Foram várias atividades. A gente fez oficina de reaproveitamento de alimentos, porque a alimentação pode sim prevenir vários tipos de câncer. E terminamos com uma festa linda dentro da comunidade para chamar as pessoas e para falar, olha a importância de vocês estarem aqui hoje. E fiquei muito feliz, porque a população procurou fazer esses exames, procurou se cuidar, mas por quê? Porque o poder público estava dando condição, estava lá dentro da comunidade dela. Muitas vezes as mulheres, por exemplo, elas têm dificuldade de conseguir pagar o ônibus para ir marcar a consulta, para ir marcar médico, chega lá, não consegue marcar, tem que voltar outro dia e elas não têm condições. Então a gente tem que estar junto deles nessa hora também. Deputada, eu queria falar um pouco dessa questão. Eu acompanhei um pouco ontem o expediente e a senhora comentou lá, como representante da Baixada Santista, não só essa questão da carreta da mamografia que você comentou também que solicitou a unidade do Bom Prato móvel. Como que tem sido, então, essa representatividade, né, levando projetos, aprovando esse projeto de lei tão importante agora para os autistas, né? Como que a senhora avalia esse papel do parlamentar, de estar presente na sua região, nas cidades e também aqui propondo leis? Porque assim, a gente como deputada, eles têm um outro olhar, né? Aí como deputada, eles atendem os nossos pedidos, então eu estou aproveitando isso. Então, o que eu faço? Eu converso com as pessoas vêm trazendo as demandas e eu vou lá, bato na porta de todos os secretários. E alguns que às vezes demoram um pouquinho, a gente vai de outro jeito, assim, para poder atender a gente, porque quando a gente busca, por exemplo, uma reunião com o secretário, não é porque a gente quer fazer, porque a gente não quer fazer coisa para perder tempo, é porque tem as demandas que as pessoas pedem para a gente. Então a gente aproveita que eles atendem os deputados, né, para poder fazer esses pedidos. Então, a questão do Bom Prato em São Vicente, por exemplo, foi uma briga minha. Fecharam uma unidade do Bom Prato, deixaram milhares de pessoas sem a refeição, porque eram 3.000 almoços que ofereceu por dia. E aí eu comecei a brigar para ter o Bom Prato móvel. Houve uma promessa logo que eu entrei, né, em março, de que teriam essas unidades móveis. Olha quanto tempo já faz, quase 6 meses. E aí essa semana fui de novo cobrar o secretário e agora vai sair, porque a burocracia do Estado, a burocracia para você conseguir fazer as coisas andarem, acabou atrasando tudo. Só que a fome não espera, né? Então a gente cobra. Então uma das nossas funções é essa e isso é uma das coisas que eu mais tenho feito, cobrar os secretários para ajudar as pessoas. Deputada, vamos entrar no outro assunto da sua história,
da sua vida, que é a questão do atentado que a senhora sofreu e gerou um livro, né? Como jornalista, a senhora fez um livro. Eu queria que a senhora contasse essa experiência e de tudo, né, que a gente passa na vida, a gente tira boas lições também. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Quando eu vim para o desafio, né, para a política, né, uma jornalista, 30 anos trabalhando em emissora de televisão, e de repente eu apareço lá, sou candidata a prefeita, onde na época o prefeito tentava a reeleição, o que ganhou já estava há muito tempo tentando, e tinham outros candidatos, e parece que era assim, fizeram de tudo mesmo, para que eu desistisse do processo eleitoral. Então eram as fake news que eu já comentei aqui todos os dias, de manhã, de tarde, à noite nas redes sociais, era uma coisa impressionante, e até que 4 dias antes do primeiro turno, foram 5 tiros no meu carro, onde eu e minha equipe estávamos. Sábado à noite, né? Não, foi numa quarta-feira. O sábado à noite foi outra coisa pior ainda depois também. Pior ainda no meu sentimento, né? Foram 5 tiros numa quarta-feira, 10 e pouco da manhã. O meu carro já era blindado porque eu já tinha recebido ameaças de morte, inclusive. E depois disso, ainda para piorar, porque na hora você acha que você vai morrer, você não é tão rápido, mas na verdade não é. Você pensa que vai morrer, foi uma loucura. E aí eu não desisti, continuei o processo, bem difícil, mas aqueles dias eu continuei. E aí um dia antes do primeiro turno, eles ainda tentam incriminar a minha equipe do meu atentado. Apareceu um cara lá, falando, fui eu que atirei na Solange e foi a mando da equipe dela. A minha sorte é que nós tínhamos feito uma campanha na época para que a população entregasse imagens que pudessem ajudar a polícia, porque São Vicente naquela época não tinham câmeras na cidade, a gente pegou de comércios, de moradores, de prédios, tinham quase 40 imagens e lá a polícia conseguiu descobrir que aquele cara não era o atirador. Né, foi uma falsa comunicação de crime. Mas dias depois, a polícia descobriu que ele não era atirador, mas ele estava envolvido no processo todo. Então, o mesmo pessoal que cometeu o atentado foi o pessoal que mandou ele ir lá e dizer que fui eu. E esse cara, ele vai ser julgado agora, dia 10 de outubro, é o segundo julgamento do meu caso. O primeiro foi julgado e condenado, infelizmente era um policial militar envolvido também no meu atentado. E eu sempre digo, se eu não fosse mulher, se eu fosse homem, eu tenho certeza que eu não teria sido atacada 1/3 do que eu fui, porque para as mulheres eles atacam muito mais, na política o machismo é muito maior, o machismo é grande em várias profissões, né? Mas na política é ainda pior. Só que eu não desisti, eu ganhei o primeiro turno, fui para o segundo turno e se não venci o segundo turno, eu acho que não era para ser, não fiquei me lamentando, acho que o meu caminho era outro mesmo e hoje estou muito feliz com a minha função aqui como deputada. Deputada, falando sobre a participação da mulher na política e as dificuldades, né, acerca dessa questão, nós temos agora também mais um trechinho de uma fala sua em plenário, vou pedir para o nosso diretor colocar para a gente poder acompanhar. Eu acho sempre que nós temos missões na nossa vida e não podemos nos desviar dessas missões. E às vezes tentam fazer com que a gente se cale. Quando eu vim para a política em 2020, sofri todo tipo de violência por ser mulher, tentaram me tirar do processo eleitoral, queriam que eu desistisse, eu não desisti e venci essa guerra. Depois, 2 meses depois, eu descobri o câncer de mama e ele também poderia ter me tirado desse cenário, mas não me tirou. Eu venci o câncer e uso isso hoje como uma batalha minha para poder fazer com que outras mulheres também vençam o câncer, assim como eu. Deputada, de onde tirar tanta força? Né? Não foi só a questão do atentado, foi na sequência também o diagnóstico de câncer de mama. E assim, a gente vê que a senhora não esmoreceu, muito pelo contrário, é como se tudo tivesse servido como uma espécie de trampolim para alçar a senhora a cargos e posições melhores como que a senhora ocupa hoje. Quando a gente vê os ataques que a gente recebia, que eu recebi durante todo aquele processo em 2020, na hora, quando você vê, cada coisa que você via, assim, na hora você fica chocado, né? Fala assim, meu Deus, como pode o ser humano fazer isso, né? Como podem mentir tanto, como podem inventar tanto? Só que isso depois me dava mais força. Até pela minha mudança de jornalista para entrar na política, trocar o certo, que eu amava minha profissão, pelo incerto,
porque eu tenho coragem, porque se eu não tivesse coragem, eu não teria feito essa mudança. E foi a coragem que me fez seguir até hoje. E eu até contei essa minha história numa palestra no fim de semana, e daqui a pouco eu vejo várias pessoas chorando quando eu conto a minha história. Eu falo, caramba, você acaba nem tendo essa noção. Eu entrei no processo eleitoral, fui muito atacada, eu sofri violência psicológica, violência física. 2 meses depois de ter perdido a eleição, de ter sofrido atentado, descubro câncer de mama, aí eu continuo, fico o ano inteiro em tratamento, venho para a campanha, para deputada. Na minha pré-campanha para deputada, perdi meu pai, que também foi difícil, ele teve uma diarreia, 1 mês depois morreu. Então, assim, e ainda continuei na campanha para deputada, e hoje eu estou aqui, lutando. E aí isso me dá mais força para lutar pelas pessoas. E eu digo sempre, e outro dia, numa reunião do governador com alguns deputados, eu falei, governador, até agora, os projetos de lei que o senhor apresentou lá, eu fui a favor, porque eram bons para a população, mas nem sempre a gente vai conseguir apoiar o que o governo faz. E dei um exemplo até para ele. Falei assim, os pedágios na Padre Manuel da Nóbrega não dá para aceitar nunca, porque o morador, para transitar na cidade dele, vai ter que pagar pedágio do jeito que está. Então, eu vou lutar pela população de verdade, entendeu? Independentemente se meu partido está na base do governo, se não está, a gente tem que lutar pela população. Porque eu não passei por tudo que eu passei hoje para ser boneco de manobra, não sou. Então, acho que a gente tem, o meu papel é esse hoje, e acho que a minha indignação de jornalista que me trouxe para a política é a minha indignação que continua até hoje buscando ajudar as pessoas. Guga, pergunta derradeira. Importante, né, a gente falar, deputada, daqui para frente. Quais são as metas? A senhora já está indo para 7, 8 meses de mandato, mas temos um mandato inteiro pela frente aí. A senhora já falou muito, mas eu queria saber um eixo que de repente a senhora não citou na entrevista. Então, desde que eu ganhei a eleição para deputada, aí as pessoas me perguntavam, Solange, você vai vir candidata a prefeita no ano que vem? E desde que eu venci a eleição, eu sempre dizia, não vou vir candidata, fui eleita deputada, é primeiro mandato, não é justo abandonar o mandato para tentar outra função, até porque quem votou em mim não votou só de São Vicente, né? Eu tive bastante voto nas 9 cidades da Baixada, tive voto em mais de 400 cidades, então eu tenho um desafio muito grande, que é fazer com que essas pessoas que votaram em mim, que elas falem, poxa, valeu muito a pena. Eu não quero terminar meu mandato de 4 anos com as pessoas falando assim, caramba, me arrependi de ter votado nela, não fez nada pela gente. Pelo contrário, eu quero que elas falem assim, poxa, valeu muito a pena ter votado em você. E graças a Deus, nesses 6 meses de mandato, eu tenho ouvido muitas pessoas falando, poxa, Solange, valeu muito a pena o voto, você está lutando pela gente, por causa desse olhar que eu tenho. Então, o meu olhar vai ser continuar nessa defesa, lutando pela saúde principalmente, pela causa da mulher, pelas crianças e adolescentes, principalmente os PCDs, que é os que mais precisam, né? Os meus projetos de lei que estão tramitando são nessa área. Quero continuar ouvindo a população, eu tenho meu gabinete aberto às pessoas, cobrar nas causas que eles precisam de luta e continuar criando projetos de leis. E também não adianta a gente vir aqui e falar, eu vou fazer um monte de projetos de lei que não vai adiantar nada. Primeiro que a gente só consegue a aprovação por ano de uns 2 projetos de lei no máximo. E segundo, que se a gente fizer um monte também, a gente sabe que depois vai ficar aí parado, tramitando, até regulamentar. Às vezes a gente consegue ajudar fazendo uma indicação para o governador, cobrando o governador, fazendo falas insistentemente até que a coisa aconteça. E sempre com união, né? Porque não adianta, não sou eu que vou conseguir resolver as coisas, não sou eu que vou conseguir salvar o mundo e nem sou eu que vou conseguir fazer com que aquela coisa aconteça sozinha. Né? A gente precisa de várias pessoas, várias instituições juntos lutando para alcançar. Então, esse é o meu objetivo. E eu estou amando o meu trabalho que eu tenho feito aqui, gostando muito, a gente trabalha bastante e quero poder, com esse meu trabalho, ajudar as pessoas. Eu falo que a gente não muda o sistema, não vai mudar o sistema, é difícil. Qual é a minha parte? Minha parte é trabalhar pelas pessoas.
Deputada Solange de Freitas, assim como nós começamos então abrindo esse programa hoje com algumas fotos, né, rememorando inclusive o seu início de carreira, nós encerramos também o programa de hoje com algumas fotos que remontam então toda essa sua retrospectiva como jornalista aqui ao nosso lado. A senhora falou um pouquinho, né, do que a jornalista ensinou para a deputada, agora o que a deputada hoje diria para a jornalista lá atrás se pudesse? Olha, eu diria o seguinte, fala assim, Solange, ainda bem que você foi daquele tipo de repórter que ia para cima, que cobrava, que dava espaço para a população e não tinha medo de cobrar. Cobrava, fazia um monte de ao vivo e cobrava. Lógico, às vezes tinha prefeito, tinha secretário que ligava para o dono da TV e falava, pô, Solange está exagerando, mas nunca calaram minha boca, nunca falaram assim, Solange, não fala isso, não fala aquilo, porque sabiam da importância do meu trabalho, da seriedade e da honestidade com a notícia, com a informação, que é a mesma honestidade que eu trago para a política. Mas hoje, estando desse lado, estando no cargo, eu falaria, Solange, ainda bem que você foi porreta. E deveria ter sido muito mais, porque quando a gente entra, a gente vê cada coisa louca, né? Que fala assim, caramba, devia ter sido ainda mais porreta ainda, indo mais para cima. Mas eu acho assim, a lição que a gente tem na vida, em todas as profissões, né? É o que nos ajuda a ser melhores como ser humano, né? Então, na vitória, na derrota, a gente aprende um pouquinho. E acho que desde que eu vim para a política, aconteceu tanta coisa na minha vida diferente do que não tinha acontecido na minha vida inteira, que me fez crescer ainda mais como pessoa, como profissional. E eu espero só que Deus me dê bastante saúde para continuar nessa jornada. Deputada, nós agradecemos mais uma vez demais a sua participação aqui no Conexão Paulista. Infelizmente, o nosso tempo hoje é um pouco mais limitado, mas já fica estendido aqui o convite para próximas vindas para que a gente possa falar e se aprofundar ainda mais no seu mandato. Eu que agradeço, né? Eu amo o jornalismo, eu amo a comunicação, então sempre que vocês puderem me chamar para a gente conversar com o pessoal, falar um pouco do nosso trabalho, eu agradeço. Agradeço também hoje a presença de Guga Mendonça e também de Jaqueline Fervoli, ambos jornalistas aqui da Rede Alesp. Muito obrigada. Valeu, Mari, valeu, deputada Jaqueline, até uma próxima. Muito obrigada a todos e até a próxima. E claro, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão Paulista. Até o próximo.